Fala aí, turminha, beleza? Professor Tafarel aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre algumas rebeliões e conjurações no Brasil. Esse período que a gente vai falar é um período que o Brasil é uma colônia portuguesa, tá? Então, até o momento que o Brasil é uma colônia portuguesa, a gente fala do Brasil como Brasil colônia. E aí a gente vai citar algumas revoltas que aconteceram durante esse período, revoltas, conjurações. A gente vai pegar a diferença de cada termo, que eu vou tentar explicar para vocês a diferença de cada termo para entre por que, que umas vão receber o nome de revolta, as outras vão receber o nome de confidência, outra de conjuração, tá legal? Então a gente vai pegar a diferença de cada termo disso para a gente tentar entender por que que esses movimentos receberam esses nomes, tá ok? E aí a gente vai começando a falar sobre uma revolta que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, mas vamos chegar à definição dos termos, que são os termos revoltas, sedições, inconfidências e conjurações. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: esse período que eu vou falar com vocês é um período que a gente está falando principalmente de, um, de uma ideia onde aquele sentimento do lema da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, ele está circulando pelo mundo, tá bom? E aí, esse movimento, a Revolução Francesa, como a gente estudou, a gente viu que ele abalou toda a estrutura absolutista da França. Então criou uma ideia de cidadania dentro dos franceses e esse movimento ele se espalhou pelo mundo. Então a gente vai pegar agora e vai tentar entender a definição de cada termo. Revolta, por exemplo, é o levantamento, a perturbação da ordem doméstica, da ordem política, tá? Sedição, alteração popular, rebelião contra o governo, legítimo contra o governo, revolta, desunião, bando contra o chefe, motim. Então, isso aqui seria uma rebelião contra o poder legitimizado. Seria um motim popular, um bando de pessoas contra o governo. Isso seria sedição. Inconfidência é a falta de fé ou da fidelidade devida ao príncipe, no sentido da primeira cabeça do senhor, do rei. Então, a inconfidência seria a falta de fidelidade a esse rei. Seria uma, uma falta de fé que aquilo ali se resolverá. Esse príncipe ele resolverá o problema da população. E já com conjuração é a união de pessoas que se prestaram à fé de concorrer para algum mal público contra o príncipe ou a pátria. Então seria um grupo de pessoas que se uniram e eles têm uma ideia de substituir aquele príncipe, aquele rei, porque queria exterminar esse mal público. Tá legal? Então a gente já falou dessas definições dos termos, então a gente vai começar a falar de algumas revoltas que aconteceram no Brasil. Essas revoltas que nós vamos começar são revoltas chamadas de revoltas fiscais, tá? Por quê? Porque elas são contra a forma de tributo que acontecia no Brasil, o pagamento de impostos. Então são chamadas de reformas fiscais. Dentre essas, eu vou destacar duas para vocês, que são as revoltas mais comentadas nesse período, que foi a revolta de Beckman, tá? A revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos, são três, e a Guerra dos Mascates também, tá bom? Então, a gente vai começar com uma revolta aqui no Rio de Janeiro, que ela é pouco comentada, foi a revolta da cachaça. Por que ela vai receber esse nome? Porque todo mundo estava bêbado de cachaça? Não, não é. Tá? É porque
a fabricação e a comercialização dessa bebida ela havia sido proibida pela coroa portuguesa. Por quê? Para atender os interesses de uma companhia geral de comércio que pretendia substituir a cachaça pelo vinho português. Então tinha esse interesse da substituição da cachaça, que é uma bebida puramente criada em solo brasileiro, pelo vinho português. Então, os vereadores das câmaras do Rio de Janeiro, da Câmara do Rio de Janeiro, eles decidiram ir contra a decisão da ordem real e votaram a favor do retorno dessa fabricação da cachaça. O governo da capitania, o governador, chamado Salvador Correia de Sá e Benevides, então ele executou a decisão da Câmara, porém ele aproveitou para taxar esse produto sem o consulto da Câmara dos Vereadores. O que vai acontecer? Essa decisão do Salvador Correia é a gota d'água para juntar, junto com as insatisfações antigas, para começar uma revolta. Então, por quê? Porque muitos achavam que há anos esse governador da capitania ele pegava esse dinheiro que eles pagavam de impostos para enriquecimento dele próprio. Então, tudo isso foi juntando. Quando ele faz essa atitude de aumentar os impostos em cima da cachaça sem consultar a Câmara dos Vereadores, isso é o motivo para o começo da rebelião. E aí, em novembro de 1660, só um minuto. Em novembro de 1660, soldados, senhores de engenho, que eram os donos das fazendas, e agregados ocuparam a Câmara Municipal. Eles cercam as igrejas e tocam o sino entoando as palavras de liberdade e viva Vossa Majestade. Eles se aproveitaram da ausência do governador, que estava resolvendo alguns problemas em São Paulo, e criaram um novo governo. E por 6 meses a cidade foi dominada por seus moradores, sem consentimento do rei. Salvador Correia, ele já era um homem acostumado com guerras e conseguiu retomar o governo. Ele contou com a ajuda de tropas de São Paulo, da Bahia e da Armada Portuguesa. Ele mandou prender os líderes dessa revolta e enforcou e esquartejou um deles, Jerônimo Barbalho, de família proprietária de engenho. A situação no Rio de Janeiro foi controlada e a produção e comercialização da cachaça elas foram retomadas. Beleza? Primeira revolta, a gente está falando da revolta da cachaça. Aconteceu porque houve a proibição da cachaça, porque o governo português tinha interesse de inserir o vinho português no mercado. Os vereadores eles peitaram, votaram a favor da manutenção da fabricação da cachaça, porém o governador da capitania, Salvador Correia de Sá, ele aumentou os impostos sem consultar a Câmara. Então a Câmara, junto com alguns senhores de engenho, eles se uniram, os vereadores se uniram, junto com soldados e tudo, eles montaram uma forma de governo, um governo próprio dentro do Rio de Janeiro. E aí esse governo ele é reprimido e uma das pessoas um dos principais líderes, ele enforca e esquarteja quem não sabe esquartejar é desmembrar tudo, tá? Ele desmembra braço, perna. E o Jerônimo Barbalho, que era da família de proprietários de engenho, como depois dessa cena, depois da prisão desses revoltosos, a situação do Rio de Janeiro ela volta ao normal, dentro do normal que era para a época, tá bom? Então a gente vai para falar sobre as revoltas do Grão-Pará e do Maranhão, que é a chamada Revolta de Beckman, que ela é liderada por 2 irmãos, Emanuel e Thomas Beckman, onde os proprietários, eles eram proprietários rurais, e essa revolta ela teve como principal motivação a proibição da escravização de indígenas. Por quê? Porque os jesuítas eles tinham pedido várias vezes à coroa portuguesa a proibição da escravização de indígenas.
Então essa revolta, ela vai ter como o principal motivo, a motivação dessa revolta de Beckman é a proibição da escravização indígena. Por quê? Vamos falar por quê? Porque mas o Brasil ele utilizou a mão de obra africana por muito mais tempo do que a mão de obra indígena. Porém, o escravo africano, a mão de obra escrava africana, ela para conseguir um escravo africano tinha que pagar muito impostos. E para a escravização indígena bastava dominar alguma comunidade indígena. Então por isso que eles começaram a se rebelar contra o fim da escravização indígena. Beleza? Então esses revoltosos eles não aceitaram a mudança porque os impostos para comprar negros vindos da África eram muito altos, o que tornava a mão de obra bem mais cara. E aí os irmãos Beckman eles tomam o poder e decretam o fim desses impostos. Somente um ano depois dessa tomada do poder, que o governador ele consegue retomar o poder das mãos de Manuel Beckman, que foi enforcado, decapitado. O irmão dele foi obrigado a sair da sua terra, da onde ele morava, e foi desterrado de Pernambuco. Bom, vamos falar agora só uma observação. O Manuel Beckman ele foi desterrado para Pernambuco, ele foi enviado para Pernambuco, teve que largar suas terras no Grão-Pará, no Maranhão, enviado para Pernambuco. Agora a gente vai falar da Guerra dos Mascates, que foi uma disputa que aconteceu em Pernambuco. A Guerra dos Mascates acontece em Pernambuco, revolta de Beckman, Grão-Pará e Maranhão, beleza? Então a Guerra dos Mascates acontece em Pernambuco e tem como principal motivação as disputas pelo controle da cobrança dos impostos aconteceu uma guerra entre esses grupos de senhores de engenho que dominavam a vila de Olinda e que então era a capital da capitania de Pernambuco, mas eles precisavam dos comerciantes de Recife para conseguir empréstimo. Esses comerciantes de Recife eles eram mais ricos, mas não podiam participar da Câmara de Olinda. Por isso conseguiram que o rei aprovasse a elevação de Recife à categoria de vila em 1709. A Câmara de Olinda ele vai se recusar a registrar a separação, pois a Câmara de Olinda ele ficaria sem os impostos cobrados de Recife. Os senhores de engenho eles vão armar seus homens, inclusive indígenas com arco e flechas, para acampar nos arredores de Recife, gritando palavras de ordem como viva o rei e morra o governador. Então essa Guerra dos Mascates ela vai ser uma guerra contra o governador da capitania. Por quê? Porque eles queriam desvincular Olinda do Recife. E aí seria prejudicaria a arrecadação de impostos dessa população. Legal? A gente vai continuar falando. Em Lisboa, chega o acontecimento sobre essa revolta dos Mascates, a Guerra dos Mascates, que indicaram um novo governador com a tarefa de identificar e punir os envolvidos com moderação, pois entenderam que a guerra ocorreu entre grupos locais, não envolvendo deslealdade contra o rei. Como a guerra foram entre os vereadores e os comerciantes, não contra o rei. E com a demorada da diplomacia, a Câmara do Recife ela foi restaurada e os senhores de engenho tiveram de se contentar em conviver com os novos membros da elite política regional. A guerra ficou conhecida como Guerra dos Mascates, porque mascate foi o nome dado aos que tinham comércio como atividade econômica. Então a Guerra dos Mascates foi uma guerra entre senhores de engenho e comerciantes. Beleza? Por isso que a coroa portuguesa ela não se
não se envolve. Por que ela não vai se envolver? Porque é uma guerra entre os comerciantes e os senhores de engenho, não é contra a coroa portuguesa. Não foi eles, tanto que eles viviam, eles gritavam o apoio ao governador, ao rei, contra o governador, porém em apoio ao rei. Beleza? Vamos falar aqui também de uma revolta que aconteceu na Bahia, onde em 1711 a cidade de Salvador ela era a capital da colônia portuguesa aqui da América, da América Portuguesa, que hoje é o Brasil. Salvador ela era a capital da colônia. O novo governador-geral do Brasil foi interrompido em uma sessão da Câmara pelos gritos de rebeldes que souberam que os impostos sobre os escravizados vindos da África e o preço do sal seriam aumentados. Durou apenas um dia, mas o contratador do sal quase foi morto pelos amotinados. Então, essa revolta na Bahia ela surge por causa do aumento de escravos, de africanos escravizados e o aumento do sal. E a gente vai agora para a nossa última revolta dessa videoaula, que é a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Isso é chamado, a gente pode chamar como a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Aqui no livro de vocês ela está conhecida como sedição de Vila Rica, onde os membros da Câmara eles vão se rebelar contra a taxação do quinto real e a criação das casas de fundição que deveriam fundir o ouro tradicionalmente comercializado em pó e dele retirar o quinto, que era uma espécie de imposto onde essas casas de fundição retirariam 20% para eles. Beleza? Então essa era uma forma de imposto chamada quinto. O couro ele era comercializado em pó, tradicionalmente as casas de fundição elas surgem como uma forma de controlar a quantidade de ouro e uma forma de arrecadação para a coroa portuguesa também. E aí, eles criam uma forma de imposto chamada de o quinto, onde o quinto real, essa taxação, equivalia a 20% de toda a produção de ouro que passasse por essa fundição. E desculpa, os donos dessas minerações, né, os membros da Câmara, eles se rebelam contra essa taxação do quinto. Eles temiam que acabassem pagando mais impostos ainda do que já faziam. E realmente eles iriam pagar muito mais impostos do que eles já pagavam, uma carga tributária altíssima e pagaria muito mais. E Vila Rica, ela foi palco do tumulto popular e de ações armadas durante semanas. O governo de Minas tomou uma medida drástica, mandou prender e arrastar pelas ruas, enforcar e esquartejar Filipe dos Santos, um dos líderes, mas não um dos principais. A execução não cumpriu os procedimentos legais, mas conseguiu o objetivo de apavorar a população, que era a intenção do governador. Vamos falar do Rio Grande do Sul para fechar nossa aula. A coroa portuguesa sempre teve problemas em domínios ao sul da sua colônia na América, ameaçados constantemente pelos vizinhos espanhóis. Por isso, foi criada uma rede de fortificações em lugares estratégicos com soldados aquartelados na então capitania do Rio Grande de São Pedro. Os soldados do Corpo dos Dragões do Presídio de Jesus Maria José, na praia do Rio Grande, fundada em 1737, passavam por muitas provações. Seus soldos, que eram a forma de salário, estavam atrasados em quase 2 anos, quando decidiram tomar uma atitude. Em 1742, eles enviam um documento para o governador da capitania do Rio Grande, no qual reivindicavam o direito de usar canoas para pescar, o fim das inspeções diárias, uso do cavalo fora da praça, que seria o lugar de trabalho do soldado,
em dias ou horas que não estivessem em serviço. Melhoria no tratamento médico, fim das punições com castigos físicos por suspeitas de deserção sem prova evidente e o afastamento do capitão Tomás Luiz Osório. Apesar desses soldados eles receberem apoio popular, os oficiais se recusaram a aceitar as suas solicitações. O comandante, então, ele foi preso pelos soldados até que o pagamento atrasado fosse realizado. O motim ele acaba com a chegada dos recursos e o perdão aos envolvidos. Beleza? A gente vai fechar nossa aula aqui com essa última revolta do Rio Grande do Sul. Então a gente vai pegar aqui as principais revoltas dessa aula, que foram a revolta de Beckman, no Grão-Pará, a Guerra de Mascate e a revolta de Filipe dos Santos, nas Minas Gerais. Legal? Essas são as principais revoltas que a gente falou hoje. Teve a revolta da cachaça, ela teve uma importância, porém, se a gente for falar das questões mais importantes, mais que caem, que são mais cobradas com maior frequência, são as revoltas, a Guerra do Mascate, a revolta de Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica e a revolta de Beckman. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em Vila Rica, em Minas Gerais, contra a taxação dos impostos do ouro, beleza? A cobrança do quinto real. A revolta de Beckman foi contra a escravização indígena, porque a mão de obra escrava de africanos escravizados, elas eram cobradas um imposto muito alto acerca dessas pessoas escravizadas. Por isso, eles queriam manter a escravidão indígena, que era muito mais fácil capturar indígena e colocar para trabalhá-la, ao invés de pagar uma alta taxa de tributos contra aos comerciantes de escravos. E a revolta do Guerra dos Mascates, que vai acontecer em Pernambuco, porque queriam desvincular a Vila de Olinda da Vila de Recife. E aí, aí essa Guerra dos Mascates acontece em Recife, porque em Pernambuco, porque queriam desvincular a Câmara de Recife da Câmara de Olinda, e acontece uma treta entre os comerciantes, chamados de mascates, e os senhores de engenho. Então, por que é chamado de Guerra dos Mascates? Por causa dessa nova elite local, que são os mascates, eles eram os comerciantes. Então, essa treta que rolou entre os senhores de engenho e os mascates é o estopim para essa guerra. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima aula. Forte abraço.